Temos acompanhado, nos últimos tempos, notícias sobre famosos diagnosticados com câncer coloretal, inclusive pessoas cada vez mais jovens, como foi o caso da cantora Preta Gil. Isso levanta uma questão importante. Os casos realmente têm aumentado ou o tema ganhou mais visibilidade por envolver figuras públicas? Para esclarecer essa dúvida e trazer informações seguras, convidamos a comandante Jéssica, chefe da clínica de coloproctologia do Hospital Naval Marcílio Dias. Vamos ouvir também Dona Maria José, que vai contar como é enfrentar essa doença. Vamos começar falando com a comandante Jéssica. Olá, comandante, é muito bom poder ouvir a senhora sobre um assunto tão importante que está tão em pauta. Então, eu gostaria que a senhora explicasse o que é câncer coloretal. Oi, boa tarde, Tenente Lemos. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Gostaria de primeiro agradecer por esse convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o câncer coloretal e principalmente sobre as medidas de prevenção e rastreamento do câncer, assunto que está tão em voga na nossa sociedade, principalmente pelos últimos casos, que a gente teve recente de pessoas públicas que tiveram o câncer, algumas conseguiram ficar curadas, outras não, mas que está sendo tão debatido hoje em dia e que é tão necessário. O câncer coloretal é um tumor que se desenvolve na parede do intestino grosso, em lugares que chamamos de cólon e reto, que são as últimas porções do trato digestivo. Ele surge a partir dos pólipos, que são lesões benignas, espécie assim de verrugas, que aparecem no intestino e que ao longo dos anos ela vai crescendo e aí ela pode se transformar em lesões malignas, ou seja, no câncer do intestino. A boa notícia é que como esse processo é lento, dura em torno de 5 a 10 anos, a gente tem uma grande oportunidade de prevenir a doença através do rastreamento, que é a retirada desses pólipos enquanto eles ainda são benignos e evitando que eles virem lesões malignas, ou seja, que eles virem um câncer. Temos visto pessoas famosas apresentar esse tipo de câncer. Essa doença, ela está mais comum ou apenas mais em evidência? Infelizmente, nas últimas décadas, a gente vem percebendo um aumento do diagnóstico do câncer de intestino, principalmente entre a população mais jovem. Na verdade, isso se deve basicamente a 2 fatos. Primeiro é a mudança do estilo de vida. A gente está tendo uma população mais sedentária, que consome mais alimentos ultra-industrializados, mais obesa, um maior consumo de álcool, de tabaco nos últimos anos, e isso tem relação direta com câncer de intestino. Mas, por outro lado, a maior informação da população tem feito a gente fazer mais diagnósticos. A gente consegue rastrear melhor, prevenir, mas também diagnosticar mais precocemente esses tumores, E isso também contribui para esse aumento da incidência. Eu vou passar alguns dados rapidinho para ilustrar isso que eu estou falando. 1 em cada 10 cânceres no mundo é coloretal, sendo que tem quase 2 milhões de novos casos por ano no planeta. E mais de 45 mil brasileiros são diagnosticados por ano com câncer de colo e de reto, sendo que 90% desses pacientes têm mais de 50 anos. Então, assim, a gente diz que está aumentando a incidência nos jovens, mas ainda a grande maioria tem mais de 50 anos. Falando especificamente do Brasil, o câncer coloretal é o 3º mais comum no Brasil. Ele só perde para o câncer de mama e o câncer de próstata. E voltando a falar sobre o câncer de cólon em pacientes jovens, olha que dado interessante. Pessoas nascidas da década de 90 para frente, têm o dobro do risco de chance de desenvolver o câncer de cólon e 4 vezes mais chance de desenvolver um câncer de reto, que é a última parte do intestino, quando a gente compara com as pessoas nascidas na década de 50. Quais são as causas e os sintomas? Como eu já falei anteriormente, 90% dos tumores de intestino, eles vêm a partir dos pólipos, que são lesões benignas. E os fatores de risco para o desenvolvimento dos pólipos são muito bem estabelecidos hoje em dia. Vamos lá, uma dieta pobre em fibra e rica em carnes processadas, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o álcool em excesso,
A idade acima de 50 anos já é um fator de risco para todo mundo, tá? O histórico familiar de câncer de cólon, principalmente em parentes de primeiro grau, pai, mãe, ou irmãos, né? E algumas doenças inflamatórias intestinais também são fatores de risco. E os sintomas do câncer de intestino, qual é o problema? A maioria dos pacientes, principalmente os jovens, não tem sintomas logo no início. E isso dificulta um pouco a gente fazer esse diagnóstico precoce. Por isso que é tão importante o rastreamento, né? Fazer exames quando a gente ainda está sem sintomas. Mas falando em sintomas, para o pessoal ficar ligado, né? O mais comum e o principal é a presença de sangue nas fezes. Vamos prestar atenção que a gente vê muito paciente jovem, falo jovem assim, entre 40 e 50 anos, que tem um sangramento, né? E fica, isso aqui é uma hemorroida, isso aqui é besteira, é porque eu machuquei na hora de me limpar. E aí demora muito para procurar um atendimento médico, né? Então, o sangue nas fezes é o principal sinal de alerta para o câncer de intestino, mas tem outros também, que são a mudança do hábito intestinal. Então, assim, eu sempre tive prisão de ventre e agora eu passei a evacuar todos os dias e tá até um pouco amolecido. Opa, chama atenção. Tá? Ou eu sempre evacuei 2, 3 vezes por dia e agora eu só estou indo uma vez, ou um dia sim, um dia não. Se isso for constante, se não for um episódio agudo de gastroenterite, né, uma diarreia que a gente pega aí, também chama atenção e também é um sinal de alerta. Outros sintomas são dor abdominal, anemia, fiz um hemograma, um outro médico pediu, por algum motivo, descobri que eu tenho uma anemia que eu não sei a causa, não tem nenhum lugar assim de perda de sangue meio óbvia. Opa, vou investigar o câncer de intestino, porque às vezes o câncer vai sangrando devagarinho nas fezes e a gente não percebe, né? E o principal e o primeiro sintoma é uma anemia. E por fim, uma perda de peso também inexplicada. Como é o terceiro câncer mais comum no Brasil, a gente tem que ficar alerta e tem que pesquisar. E quando devemos procurar um médico? Como eu acabei de falar, existem os sinais de alerta para o câncer de intestino. O principal deles é o sangue nas fezes. Opa, vi que tem sangue nas fezes ou tem sangue no papel higiênico quando eu me limpo, eu tenho que procurar um médico. Não posso dizer que isso é só uma hemorroida, que isso é só uma fissura e que vai melhorar. Eu preciso saber se realmente da onde está vindo esse sangramento, tá? Uma anemia esclarecer, uma perda de peso, todos aqueles sintomas que eu falei anteriormente, mudança no hábito intestinal, tudo isso são fatores de alerta e que eu preciso procurar um médico para ver o que está acontecendo, tá? Mas nesse momento é importante falar sobre rastreamento. Hoje a gente tem isso muito bem estabelecido na literatura, que todo mundo com mais de 45 anos deve fazer uma colonoscopia para ver se tem pólipos, tá? Os pólipos são aquelas lesões benignas que eu consigo retirar na colonoscopia e realmente evitar o câncer de intestino. Então, independente de eu ter sangramento, independente de eu ter história familiar, a partir dos 45 anos está indicado todo mundo fazer uma colonoscopia para rastrear os pólipos, que a minha ideia é não achar já um câncer aos 45 anos, e sim um pólipo que eu consigo retirar e fazer essa prevenção. Existe um perfil dos mais afetados, dos que estão mais sujeitos à doença? Assim, o principal fator de risco para o câncer de intestino é a história familiar em parentes de primeiro grau. Então, pai, mãe ou irmãos que têm história de câncer, principalmente o câncer que aparece antes dos 65 anos, nesse parente de primeiro grau, aumenta a sua chance de também ter um câncer de colo, tá? Então, história familiar é o principal fator de risco. Alguns tumores têm a mesma mutação genética do câncer de cólon. E aí, quando eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, a minha chance de eu desenvolver um segundo tumor primário no intestino aumenta. Então, os principais tumores que têm essa relação é a mama, é a tireoide e o ovário. Então, esses tumores me chamam a atenção para pacientes que têm esse diagnóstico, a gente rastrear também o câncer de intestino. E, por fim, aquelas pessoas, como eu falei lá atrás, que são sedentárias, obesas, que têm um alto consumo de alimentos ultra-industrializados, carnes vermelhas, embutidos, eu acho que eu esqueci de falar dos embutidos, que são linguiça, salsicha, presunto, mortadela, consumo de álcool, tabaco, também aumenta a sua chance de ter o câncer de colo, tá?
E o diagnóstico de doença inflamatória intestinal faz parte do perfil de pessoas que têm uma maior chance de desenvolver o câncer. Quais são os tipos de tratamento? O meu arsenal terapêutico para o câncer de cólon hoje, ele está muito ampliado, né? A gente tem a cirurgia, obviamente, né? Como sempre a nossa primeira opção, a nossa opção de escolha, principalmente em tumores mais iniciais. Mas a gente tem quimioterapia, a gente tem radioterapia, imunoterapia. Então eu posso lançar mão de várias modalidades de tratamento do câncer de intestino. E o que vai nortear essa minha decisão basicamente vai ser o estágio da doença no momento do diagnóstico. Se é uma doença mais inicial, se ela está restrita ao intestino, ou se eu também tenho doença fora do intestino, se eu tenho metástase hepática, pulmonar, isso tudo vai mudar a minha indicação de tratamento. E sobre as chances de recuperação, quando elas são maiores? Assim como as formas de tratamento, as chances de cura do câncer de intestino dependem muito do estágio em que a doença é diagnosticada. Então, se eu diagnostico nos estágios iniciais, quando ainda não tem metástase à distância, não tenho gânglios, né, que são os linfonodos acometidos, a minha chance de ficar curado é maior do que 90%, e é uma chance muito alta. Já quando o diagnóstico é feito em estágios mais avançados de doença, o tratamento ainda pode ser eficaz, mas as chances de cura diminuem. Isso reforça a mensagem fundamental para esse podcast: diagnóstico precoce salva vidas. Existem formas de prevenção? Essa eu acho que é a pergunta mais importante de hoje, a prevenção, tá? Primeiro, a prevenção é a mudança no estilo de vida. Uma alimentação rica em fibra, fruta, verdura, grãos integrais, a redução do consumo de carnes processadas e ultraprocessadas, a prática regular de atividade física, o controle de peso, evitar o tabagismo, consumo moderado de álcool, tudo isso ajuda na prevenção do câncer. E a segunda medida também super importante é o rastreamento, que a gente indica os exames a partir de 45 anos, principalmente a colonoscopia, que ela é capaz de identificar o pólipo e retirar esse pólipo durante o próprio exame. E assim eu vou estar prevenindo, evitando que aquele pólipo cresça e vire um câncer. Ou seja, a colonoscopia, a partir dos 45 anos, efetivamente, além de rastrear o câncer, ela previne o câncer de intestino, porque eu consigo retirar os pólipos. Como esse podcast é voltado para os usuários, né, para a família naval, os usuários do sistema de saúde da Marinha, é importante eu enfatizar que qualquer médico pode solicitar uma colonoscopia. Não é necessário uma consulta na nossa clínica, lá na proctologia, nem na gastro, para você pedir a colonoscopia. Se foi a outra consulta qualquer, foi no clínico, foi no geriatra, no cardiologista, em qualquer médico, se você tem mais de 45 anos, você pode solicitar que ele te peça uma colonoscopia. Agora, vamos conversar com quem está em tratamento para tentar entender como é viver essa fase. Olá, Dona Maria, é muito bom receber a senhora. E para começar, gostaria de saber quantos anos a senhora tinha quando descobriu o câncer e qual foi o sintoma para a senhora procurar um médico. Eu, quando descobri, eu tinha 72 anos. No início, eu senti muita diarreia mesmo. Aí procurei a emergência, me passaram o remédio, vim, tomei, não melhorou. Aí voltei ao médico novamente, aí eles me encaminharam para fazer por procto, para fazer um tratamento que eu nunca tinha feito, entendeu? A senhora fazia algum acompanhamento antes de descobrir a doença? Não, eu não fazia nenhum acompanhamento, nada mesmo. Só ia para o médico mesmo normal, médico corriqueiro mesmo, entendeu? Não fazia acompanhamento não, nem. O que mudou na sua vida depois de ter iniciado o tratamento? O que mudou depois que eu comecei o tratamento é moderar a alimentação, beber menos, fumar menos, tô mais caseira, entendeu? Mas no início estou fazendo tratamento ainda e estou muito bem, graças a Deus.
quais novos hábitos de vida a senhora adotou? Mudou muita coisa? Meus hábitos não mudaram muita coisa não, depois do tratamento. Lógico, estou fazendo as coisas com mais calma, mais moderada, e tudo voltando ao normal, como era antes, entendeu? E as pessoas que estão em tratamento, tudo volta ao normal, com muita calma, com muita paciência e muita fé. Dona Maria, para finalizar, eu quero agradecer por dividir a sua experiência com todos que estão nos escutando e fazer um pedido. Alguma sugestão ou orientação para quem descobriu a doença ou está em tratamento do câncer? Para quem descobriu o tratamento agora, a minha orientação é calma, fé, entendeu? É um tratamento longo, é um tratamento doloroso, entendeu? Mas com muita fé, com muita calma, que tudo corre bem. Tem dias que você está bem, no outro dia você não está, mas a fé acima de tudo. E cabeça positiva, cabeça principalmente. Tem que pensar positivo, que tudo vai dar certo, que já deu certo, e assim as coisas se realizam. Isso aí, tudo bem, e confiar nos médicos, porque que médicos maravilhosos. Comandante Jéssica, eu quero agradecer a senhora pela entrevista e deixar esse espaço para a senhora mandar uma mensagem a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite e por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui falando mais sobre o câncer coloretal e chamando atenção para os sintomas e para as medidas de prevenção que são tão importantes, principalmente nesse mês de março, que a gente tem a campanha do Março Azul, né, que é uma campanha de prevenção e rastreamento do câncer de colo. O câncer de colo é um dos poucos cânceres que pode ser prevenido e curado quando é diagnosticado precocemente. Por isso, é tão fundamental a gente falar sobre o assunto, quebrar tabus, incentivar as pessoas a se cuidarem. E se você tem mais de 45 anos, conversa com seu médico sobre o rastreamento e faça uma colonoscopia. Muito obrigada.